Então, gente, dando continuidade aí aos domínios dos seres vivos, falamos, né, das características principais aí das bactérias, que são as bactérias mais comuns no nosso dia a dia, todas as bactérias que causam doenças. A gente terminou a aula anterior falando das principais doenças ali, né? Eu só coloquei um quadro com as principais doenças humanas. Então, toda bactéria parasita, patogênica, está aqui no domínio das bactérias, que são bactérias que têm parede celular de peptidoglicanas, são procariontes e unicelulares, né? Esses representantes aqui do domínio bactéria. Do domínio arqueia, também são procariontes, também são unicelulares, né? A diferença é que eles não têm parede celular de peptidoglicanas, eles vão ter uma diferencinha em relação a essa constituição química da parede celular. E além disso, quando tem, né? Que a maioria deles não tem. E além disso, uma característica que é marcante nesse grupo é que todos eles estão ligados a condições extremas ambientais, né? Pouco favoráveis, muito hostis. Então, alta salinidade, alta temperatura, alta acidez, né? São ambientes que poucos seres vivos conseguem sobreviver, e as arqueias, que são bactérias, aí, são seres vivos procariontes, com mecanismos bioquímicos bem complexos, que conseguem sobreviver nesses locais. Os demais seres vivos dificilmente conseguiriam suportar essas condições extremas que arqueias suportam. Lembrando que a arqueia é mais próximo de eucária do que do próprio domínio bactéria, que também é de células eucariontes como elas. Então, aqui está o domínio bactéria e aqui está o domínio arqueia, que é mais próximo de eucariota, como eu falei anteriormente. Tem esses três principais grupos, né? Euriarqueia, Crenarqueia e Corarqueia. Vocês não precisam se preocupar com isso, deixa para o segundo ano, né? Mas são geralmente bactérias que estão submetidas a condições extremas. Então vamos lá falar delas. São as termoacidófilas, halófilas e metanobactérias. Halófilas e termoacidófilas, filia quer dizer afinidade por. Halófilas são bactérias que têm afinidade por alta salinidade. Termoacidófila é porque tem afinidade por temperaturas elevadas e acidez do ambiente, da água aqui no caso, né? Então são bactérias que vivem em condições extremas, por isso que são chamadas de extremófilas. Filia é afinidade por condições extremas ambientais. Como eu falei, todos são unicelulares, podendo viver de forma isolada ou em colônia, como as bactérias também eram. São todos procariontes, ou seja, não tem carioteca, não tem núcleo organizado e não tem organelas citoplasmáticas. Podem ser autótrofas, mas obrigatoriamente são quimiosintetizantes. Então não tem representantes fotossintetizantes, mas tem um representante aqui que é chamado de fototrófico, que eu falei para vocês. Ao invés de usar a energia da luz para produzir açúcar, ele já usa a energia da luz para produzir ATP. O normal é o quê? Que faça a fotossíntese, produz o açúcar, e o açúcar é queimado para gerar ATP. Aqui não. Então ele já usa a luz para produzir diretamente o ATP. Então eu falo que é um ser vivo fototrófico. Beleza? E também tem representantes heterotróficos, são principalmente degradadores de matéria orgânica, decompositores, como a gente vai ver alguns exemplos mais para frente. Podem ser aeróbicas ou anaeróbicas, tá? Podem viver em presença ou ausência de oxigênio, mas a grande maioria é anaeróbica, vive em condições de ausência de oxigênio. Como eu falei, possuem afinidade por condições extremas ambientais, né? Como vivem em águas salinas, fontes termais, né? Na beira de fendas vulcânicas e tal, e depósitos de petróleo. Ou podem viver associados a outros seres vivos, como bactérias comensais e mutualísticas, que vivem dentro do tubo digestório de animais, tá?
E nesse caso aqui, o que é diferente do domínio bactéria é que aqui não tem nenhum representante que é parasita, beleza? Muito bem, característica dela, a parede celular de bactéria, ela era presente e era de peptídeo-glicanos. Aqui a maioria das arqueias não tem parede celular e quando tem, ela não é formada de peptídeo-glicanas. Então ela não é formada por peptídeo-glicanas. Então isso é uma característica que é marcante e é diferencial entre elas. Então a maioria não tem parede, se tiver, não é de peptídeo-glicanas. Elas compartilham algumas características com o domínio bactéria, mas eles têm bastante semelhança com eucariotos, principalmente os genes e as vias metabólicas relacionadas ao processo de respiração e de síntese proteica, principalmente, tá? Então, a síntese proteica ela é muito similar entre eucariontes e arqueias, desculpe. Tá? Então, eucariontes e arqueias têm a síntese proteica muito similar. Tá? Não é nem a respiração que é mais característica, né? É a síntese proteica. Tá bom? E tem algumas características que não compartilham nem com eucariontes e nem com bactérias, né? Por exemplo, eles têm lipídios na membrana, que tem uma característica diferente, né? Ao invés de ter uma ligação éster, como os demais grupos, ela tem uma ligação éter, né? Então, tem algumas características que são exclusivas, porque são seres vivos, né? São micro-organismos que vivem em ambientes extremos e provavelmente sofreram processos evolutivos distintos dos demais grupos. A reprodução dela é assexuada por brotamento ou divisão binária, como a gente viu, ou até fragmentação, dando origem a novos indivíduos idênticos ao anterior, né? Então, a reprodução sexuada é a que ocorre em representantes do domínio arqueio. Também podem auxiliar em processos dos ciclos biogeoquímicos, né? De elementos como carbono, nitrogênio e enxofre. Então, ela faz alguns processos metabólicos que contribuem para a ciclagem desses nutrientes. Muitas delas são metanogênicas. Tem algumas que são metanotróficas, tá? São as metanobactérias, que são as que liberam, aqui nesse caso, metano. Então, elas realizam respiração anaeróbica e produzem metano como produto. E daí esse metano ele contribui para o efeito estufa, por exemplo, ele não é muito benéfico. Tá? Então, temos bactérias que são metanogênicas e temos arqueias que são metanogênicas e tem outras que são metanotróficas, que são as que absorvem esse metano no processo metabólico dela. Então, há um equilíbrio porque essas espécies distintas acabam, uma libera o metano e a outra absorve o metano e acabam mantendo as concentrações relativamente equilibradas. Algumas bactérias são fototróficas, como eu falei, então elas usam a luz solar como fonte direta para a geração de ATP. Então, ela não gera açúcar para depois quebrar o açúcar e gerar ATP. Ela usa a luz solar direto como fonte de energia para a produção de ATP. Então, ela é chamada de fototrófica e não fotossintetizante. Aí na classificação delas, só para que vocês tenham aí, não precisa gravar isso aqui, o que precisa saber é que elas são extremófilas. Mas na classificação tem o Eurarchaeota, que são bactérias metanogênicas, metanotróficas principalmente, e também ligadas à alta salinidade. Crenarchaeota são termófilas, acidófilas e hipertermófilas, que estão a temperaturas de 90 graus centígrados, alguns representantes conseguem suportar. E também Corarchaeota tem alguns termófilos. Tem alguns livros que trazem classificações distintas ainda dessa, mas esses são os 3 principais grupos. Esses 2 aqui é que são os principais grupos propriamente ditos. Importância dessas bactérias, né? Só para diferenciar primeiro aqui, como eu falei, tem bactérias metanogênicas, que são as que liberam metano na atmosfera,
E as metanotróficas são as que absorvem o metano da atmosfera, né? Então, são processos metabólicos distintos, né, com finalidades também aí similares, mas são processos metabólicos distintos, onde uma libera o metano como resíduo de respiração anaeróbica e outra absorve esse metano para a produção aí da energia dela. Aí temos as fototróficas, né, que são bactérias que têm um pigmento rodopsina, que é um pigmento de coloração avermelhada, daí elas absorvem a energia da luz para produzir diretamente o ATP e não para produzir açúcar. Por isso eu não chamo de fotossíntese, mas eu falo que é fototrófico. E muitas dessas arqueias, como a Dani vai mostrar para vocês, a professora, que vai continuar a disciplina, eles servem para biodegradação de substâncias químicas liberadas na atividade industrial, também agrotóxicos e o próprio petróleo. Tá? Então, tem uma importância econômica, auxiliando em processos de depuração, que é o que a gente falou. Essas bactérias metanogênicas são exemplos disso, né? Que elas fazem essa degradação, só que nessa degradação elas liberam o metano como resíduo. Então, aqui, além dessa importância econômica, né, para depuração de tratamento, de esgoto, de resíduo tóxico, também tem a importância ecológica, porque elas realizam a decomposição da matéria orgânica em ambientes que têm ausência de oxigênio. Então, tem a decomposição aeróbica, que a gente fala, e a decomposição anaeróbica. A decomposição anaeróbica geralmente é feita por essas bactérias que são metanogênicas, que muitos representantes são do domínio Archaea. Nesses ambientes com condições extremas, eles são a base da cadeia alimentar, né? Então, todos os nutrientes que vão estar na cadeia alimentar são produzidos nesses ambientes de condições extremas, são produzidos por esses representantes de micro-organismos aí, extremófilos, que são as arqueias, né, principalmente esses químios sintetizantes que a gente falou, e os fototróficos também ali, eles são a base da cadeia alimentar, eles servem como fonte de alimento para outros seres vivos que consigam explorar esses locais. E vivem em associação mutualística no tubo digestório de animais, liberando metano também, tá? São bactérias metanogênicas também, que vivem no tubo digestório de herbívoros, por exemplo. Por isso que áreas que têm aquela criação intensiva de gado, são comuns aí os buracos na camada de ozônio nessas regiões que tem a criação intensiva, porque libera muito metano. Esse metano, além de contribuir para o efeito estufa, além de tudo, ele contribui para a degradação da camada de ozônio. Então já foi diagnosticado que regiões que têm a criação intensiva do gado, como tem essas bactérias mutualísticas que vivem no intestino deles, digerindo a celulose, elas liberam metano como resíduo. Esse metano acumulado na atmosfera, ele começa a degradar e desintegrar aquela camada de ozônio que filtra, né, os raios ultravioletas do Sol. Então, isso é um problema ambiental e tem que ser controlado. Não só, né, na criação intensiva de gado, mas outros processos industriais ou até de decomposição mesmo, que essas bactérias metanogênicas estão envolvidas. Beleza? E para acabar, aqui tem uma tabelinha diferenciando esses dois grandes domínios aí de micro-organismos que são representados por células procariontes que não têm núcleo, né? Então, bactérias do domínio Archaea são extremófilas, são procariontes, né? E são mais próximas do domínio Eukarya do que as próprias bactérias. Bactérias são unicelulares, também procariontes, assim como as arqueias. Elas são bactérias mais comuns no nosso dia a dia, né, como eu falei, que fazem decomposição, causam doenças. Já as arqueias não causam doenças, né? Lembrando que a arqueia não realiza fotossíntese, os que têm são representantes fototróficos, e a maioria é quimiosintetizante. Já as bactérias, temos representantes como as cianobactérias que fazem fotossíntese.
certo? O que mais que dá para falar aqui? A arqueia não é patogênica, não tem representantes que causam doenças, enquanto que as bactérias sim apresentam diversos representantes que causam doenças não só em humanos, mas nos demais seres vivos, né? Então é basicamente isso que vocês precisavam saber, e saber que as características envolvidas com a síntese proteica, por exemplo aqui a RNA polimerase, é que aproximam arqueias de eucariotas ou de eucária. Então as características envolvidas com a síntese proteica, principalmente, é que vão aproximar a arqueia de eucariontes, né? E deixa eles um pouco diferentinhos aí do domínio bactéria propriamente dito. Então, de arqueia era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, e a próxima aula aí a gente vai falar de protistas e depois de fungos. Até breve.